Sejam bem-vindos ao 33º Círculo Literário Virtual Entre Textos. Nesta edição, nós recebemos o professor Carlos Evandro Martins Eulálio para fazer um estudo acerca da obra Histórias de Évora. Recebemos, igualmente, para realizarem leituras de encantamento, o poeta e professor Nilson Ferreira, o escritor Francisco Carlos, o professor Monte Filho, que fará um depoimento acerca do escritor, e ouviremos também o escritor Elmar Carvalho falar sobre a gênese da criação desta obra. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado aos que acompanham ao Círculo Literário Virtual Entre Textos em tempo real pelo YouTube. Fique à vontade, professor Carlos. Bom, o título do nosso ensaio sobre Histórias de Évora, Tempo, Memória e Metalinguagem, no romance Histórias de Évora, de Elmar Carvalho. Nós procuramos analisar a representação do tempo, considerando o romance, o texto, um romance de época, a memória nele contida e os procedimentos com os quais o escritor constrói a sua narrativa. Histórias de Évora é o primeiro romance do poeta, cronista e crítico literário Elmar Carvalho. Inclusive, eu quero ressaltar que ele está se revelando como um cronista de, eu diria, de mão cheia, né? Porque o Elmar desenvolvia mais habilidades no campo, na área da poesia, mas ele tem, ultimamente, desenvolvido mais a crônica, e eu acho que ele é muito feliz nesse gênero de texto que produz. Tá? Eu quero parabenizá-lo pelas crônicas, pelas últimas crônicas que ele tem produzido ultimamente. Membro da Academia Piauiense de Letras. Trata-se de uma narrativa de fundo memorialista, visto que algumas cenas narradas se aproximam de acontecimentos vivenciados pelo próprio autor. Isso se evidencia nas primeiras páginas do livro, ao nos advertir sobre o espaço onde se transcorrem as ações da narrativa. E diz o autor: a minha Évora é uma cidade fictícia, uma mistura de Parnaíba e Campo Maior dos anos 70 e 80, mas com uma pitada de outras cidades a que sou ligado por laços sanguíneos e sentimentais. Essa advertência segue-se a um esclarecimento sobre a representação do tempo. Né? A essa advertência segue-se um esclarecimento sobre a representação do tempo na narrativa, em vários capítulos do livro. Esse procedimento metalinguístico e, ao mesmo tempo, intertextual, tem sido um recurso recorrente na construção do discurso ficcional moderno. A professora Giacometti cita, ela é da USP, uma professora da USP, cita como exemplo desse modelo de narrativa a obra São Bernardo, de Graciliano Ramos, num dos seus trechos. Quando Paulo Honório diz
ao personagem Azevedo Gondi, que não quer seu livro em língua de Camões, está estabelecendo uma relação intertextual de oposição a uma outra poética, a uma linguagem literária utilizada pelo classicismo. Em contrapartida, oferece ao leitor uma linguagem clara, despojada e concisa. Efetua, assim, uma opção, evidencia uma poética de reconstrução e estabelece conexão entre o dizer e o fazer. O personagem age, então, metalinguisticamente, desnuda e questiona o processo de escritura do romance e projeta na narrativa o procedimento. No capítulo 3, O Apelo do Sexo, o narrador situa o leitor no tempo, isto é, no período em que acontecem as histórias de Eva, década de 1970 e 1980. Nesse capítulo, põe em relevo a época em que ainda predominava, principalmente no Nordeste, o tabu da virgindade e sua preservação até antes do casamento. Refere-se ao fato de, naquela época, a mulher nordestina manter-se virgem em tais circunstâncias como valor moral resguardado pelas famílias. Sabias que a pílula anticoncepcional já existia desde os anos 60. Aspas, né? Mas ninguém falava, e muito menos era usada pelas moças solteiras de então. Para enfatizar o que afirma o narrador, o narrador cita Reginaldo Rossi, que em um de seus grandes sucessos menciona esse tipo de rejeição, certamente aludindo ao seguinte trecho da canção, A Raposa e as Uvas, sucesso musical desse cantor no ano de 1982. A pílula já existia, mas nem se falava, pois nos muitos conselhos que tua mãe te dava, tinha um que dizia só depois de casar. Mais adiante, um outro trecho, a personagem Marcos se dirige ao seu quarto para ler uma antologia de poemas brasileiros que a FENAM, do MEC, havia publicado. Trata-se da Fundação Nacional de Material Escolar, FENAM, órgão responsável pela política do livro didático e pelas publicações do Ministério da Educação, por sinal, extintas no início dos anos 80. Eu acho que nós conhecemos e fomos até eu diria, clientes, fregueses dessa instituição, porque lá eu adquiri um dicionário de latim, um dicionário de língua portuguesa, de Silveira Bueno. Eu acho que havia dicionários de francês, inglês, e também muito material escolar, né, que eram adquiridos no... Mas isso tudo foi extinto, né? Em 1980, essa nova geração está aí, já não conhece mais nada sobre a FENAM, né? São inúmeras as cenas indicadoras do tempo na narrativa, principalmente aquelas que nos capítulos primeiros aludem à iniciação sexual de Marcos, que acontece no quartel-general, ou QG, tradicional prostíbulo de Évora, com a veterana Doralice, sem compromisso sentimental.
A exemplo de muitos jovens da classe média dos anos 60 e 80 perder a virgindade com uma prostituta, também era uma forma de afirmar a própria masculinidade para os amigos do grupo de convivência social. Esse era o costume da época, pois, sendo rito de passagem, é visto como uma necessidade de afirmação como homem diante de si e da sociedade, além de satisfazer uma curiosidade. Saiu uma citação do Leibniz, né, que é um crítico literário. Diferente dos dias atuais, quando o adolescente tem sua primeira relação sexual com a namorada. Também devido à liberdade sexual conquistada pelas mulheres nos últimos anos. Na literatura brasileira, a iniciação sexual de crianças e adolescentes com prostitutas tem registro em algumas obras, como nos romances Menino de Engenho, de José Lins do Rego, e Amar, verbo intransitivo, de Mário de Andrade. Embora não se mencionem na obra fatos relacionados ao período ditatorial brasileiro, que vai de 1964 a 1985, principalmente nos anos de chumbo, 1968 a 1974, né? Eu costumo colocar essa data, né? E nós sabemos que compreende aí os anos em que era a vigência também, correspondia à vigência do AI-5, né? Quando houve a perda dos direitos civis e políticos e a censura prévia aos meios de comunicação em 1970. A representação e o imaginário que se constrói do romance mostra não uma juventude engajada nas lutas contra a ditadura, mas uma juventude distante da realidade da época, portanto, afastada das ações políticas e partidárias. Havia no Rio de Janeiro, São Paulo, né, as guerrilhas urbanas, mas elas eram impotentes, né, diante da repressão policial, do exército, da polícia militar, etc. Mas no Piauí havia um completo distanciamento pela falta de comunicação e pela própria alienação dos nossos jovens. E foi nessa época que, tanto por idealismo como para fugir de sua melancolia, e aí é o narrador Marcos, né, reuniu Mário Cunha, Fabrício Moreira Cazuza, William Menezes e outros amigos para criarem um jornal alternativo, opinativo, e teria um espaço literário para a publicação de crônicas, contos, poemas e artigos. Nele, Mário Cunha e outros artistas poderiam divulgar seus desenhos e caricaturas com a utilização do stencil adequado. Stencil, né, para quem não se lembra, eu acho que eu coloquei até aqui uma observação sobre o stencil, né, que era uma folha de papel fino, especial, que recebia gravações na forma de pequenas perfurações obtidas com o uso da máquina de escrever. Também com estilete, né? Para servir de matriz para impressão por mimeógrafo. Eu acho que todos nós aqui, somos do tempo do stencil.
Noutra passagem, no capítulo 3, o narrador refere-se aos jovens sem emprego e sem dinheiro, que passeavam no entorno dos cabarés, dos prostíbulos, né, da época, para espiar o movimento enquanto ouviam os sucessos musicais do momento, sobretudo músicas românticas, recheadas de muita paixão, adultério e amores infelizes. Das velhas vitrolas, evolavam as vozes de Valdir Soriano, Roberto Miller, Evaldo Braga, José Ribeiro, Carmen Silva e outros. Essas são as impressões do narrador, né? São implícitas nesses trechos do romance, História de Évora, as consequências do golpe militar de 1964, que contribuíram para a alienação e o retrocesso de nossos jovens e da nossa educação escolar nos âmbitos cultural e político. Acrescente-se que, além de censurar conteúdos de história, geografia, o regime militar tratou de retirar dos currículos escolares disciplinas que criavam hábitos de raciocínio, como latim, sociologia e filosofia, para, em contrapartida, introduzir as famigeradas matérias OSPB e estudos brasileiros, a fim de enaltecerem os valores do regime ditatorial. Em entrevista a Terezinha Queiroz, Elmar, respondendo sobre como reagir à censura durante o regime militar, diz: a minha geração aflorou literariamente durante o regime militar, durante a época do 477, do AI-5, numa época em que não podia haver reuniões de estudantes nas universidades. É uma coisa interessante que eu gostaria de frisar, é que nós tínhamos as turmas seriadas. E depois, lá na antiga FAFI, por exemplo, nós tínhamos as nossas turmas de filosofia, elas eram seriadas. E aí, com o AI-5 e a instalação, a transferência da universidade para o campus, foi introduzido o regime de créditos. Então, não havia condição dos alunos se reunirem em grupos, porque eles pagavam créditos. Isso dificultava muito reuniões em grupo, né? Porque um fazia crédito numa sala, não é diferente da sala de outro. Então, havia esse desencontro. Quer dizer, tudo isso foi instituído propositadamente. Né? Então, ele diz, mas também fez com que exercitássemos a criatividade para driblarmos a censura. Entretanto, a pior censura é a autocensura, fruto de nossos preconceitos, tabus, medos e mistificações. Em História de Évora, a metalinguagem também preside o ato de criação, ou seja, da construção do narrador. Identificamos no romance 2 tipos de narrador. Um autor narrador, em terceira pessoa, heterodiegético, né, que não participa dos fatos que expõe, e um narrador personagem, o narrador protagonista, que na teoria literária nós chamamos de autodiegético, né? Em primeira pessoa gramatical, sob a forma de um eu, que vivencia suas experiências. Essa tipologia
se esclarece no capítulo 11, 11º, intitulado Música e Memória, quando o autor-narrador, usando da estratégia metalinguística machadiana, intervém na primeira pessoa para justificar sua atuação. Vejam, julgo de bom alvitre, até para quebrar a monotonia desta narrativa, em que trato, sobretudo dos anos de puberdade e da juventude de meu protagonista, intercalar alguns trechos de suas memórias e de suas lembranças de Évora, bem como de alguns eborenses que ficaram na história oral da cidade. Portanto, a seguir, e em outros capítulos deste livro, interpolarei escritos de Mário Azevedo, elaborados alguns em sua madureza e outros, quando ele já descambava para a terceira idade. Os textos desentranhados de história de Évora, mitologia de Évora e memórias serão transcritos em itálico e entre aspas, para que não paire nenhuma dúvida sobre a autoria, porém, sem indicação expressa de título da obra e autor. Então, é esse esclarecimento, né, dos procedimentos, né, de construção do romance que caracteriza o estatuto da metalinguagem no romance. Né? Estamos, por conseguinte, diante de um narrador cuja função, além de narrar, funde seu papel com o de um autor implícito para explicar o modo de conduzir a narrativa. Essa voz do autor-narrador, na visão de Bakhtin, constitui uma segunda voz. E aí, o Faraco, a respeito disso, esclarece: não a voz direta do escritor, mas um ato de apropriação refratada de uma voz social qualquer, de modo a poder ordenar um todo estético, visto que não são as ideias do escritor que entram no objeto estético, mas sua refração. Nesse ponto, a gente vê esse aspecto refratário, né, da voz, de uma voz social, que não propriamente aquela do autor, do autor do livro. Né? Esse mesmo narrador, muito antes, no capítulo 6, Évora e suas histórias, esclarece o projeto literário de Marcos, qual seja, escrever 3 livros em bases intertextuais, histórias de Évora, memórias e mitologia de Évora. A propósito da intertextualidade, né, o intertexto, na definição de Cristevá, refere-se a todo texto, né, que se constrói como um mosaico de citações. Todo texto é a absorção e transformação de um outro texto. O escritor Humberto Eco, ao falar sobre o seu romance O Nome da Rosa, aponta a importância de outros livros na construção do seu. E ele diz: descobri o que os escritores sempre souberam e nos disseram muitas e muitas vezes. Os livros sempre falam
sobre outros livros. E toda história conta uma história que já foi contada. Estamos, por conseguinte, né, como eu já frisei, esse mesmo narrador, muito antes, no capítulo 6, Évora e suas histórias, estou repetindo aqui, esclarece o projeto de Marcos. Né? Segue-se, então, uma exposição detalhada, uma exposição detalhando as estratégias que serão utilizadas na escritura desses livros, para logo depois informar que Mitologia de Évora foi escrito e publicado quando Marcos houvera completado 36 anos de idade, já casado e com 2 filhos. Assim, antecipa ao leitor essa informação sobre o destino da personagem, que será visto adiante nos capítulos finais, né, 37. Seus olhos são negros, página 71, e 38, onde se dá o epílogo na página 177. O capítulo 35, uma história da cera de Carnaúba, o narrador interrompe o curso da narração, dirigindo-se ao leitor nos seguintes termos: vamos dar um salto na história de Marcos Azevedo. O rapaz, após concluir o antigo científico, fez o curso de Direito em sua cidade natal, também como aluno no Liceu Eborense. 2 anos após a conclusão superior, foi aprovado em concurso público para o cargo fiscal de tributos federais. Conseguiu ser lotado na agência da Receita Federal de Évora, em cujo prédio funcionava a alfândega local. A partir desse capítulo, cessa a participação do narrador personagem Marcos, que, de certa forma, discreta e indiretamente, em algumas passagens do romance, uma espécie de alter ego do autor, conforme ele próprio afirma. Aspas, aqui seria aspas, né? Não há negar, em certos momentos, Marcos pode ser considerado como uma espécie do meu alter ego. Porém, em outras situações, o meu protagonista é uma completa figura fictícia. Em certos trechos do romance, a personagem Marcos apresenta identidade de pontos de vista como autor. Na entrevista que concede a professora Maria do Socorro Magalhães, Elmar, além de mostrar seu interesse compulsivo pela leitura, declara: ir à biblioteca de minha madrinha e à pequena biblioteca de meu pai, ia à biblioteca de minha madrinha e à pequena biblioteca de meu pai. Mas lia vários outros livros, principalmente de história e sobre literatura. De modo que sempre fui um interessado da área de humanidades. E aí, esse depoimento, né, ele é refratário no romance, quando se sabe que a personagem Marcos tinha certo pavor à matemática e estudava apenas o suficiente para passar de ano. Entretanto, era um dos primeiros alunos em história, geografia, português, literatura e outras disciplinas da área de humanidades. Essa identificação entre pessoa e personagem. Na entrevista,
com a professora Terezinha Queiroz, solicitado a falar sobre sua vivência parnaibana da juventude, de cultura e de jornal, Elmar alude à sua vivência a respeito de sua participação em jornais desde os 16 anos. Cita, então, como foi a sua atuação. No jornal Inovação, que congregou um grupo muito atuante e muito questionador de pessoas inteligentes que cultivavam a leitura e eram bem informados. Em História de Évora, Marcos, a personagem, e mais 5 colegas do liceu, quando cursava o 3º ano ginasial, idealizaram, explicita o narrador, um jornal mural que tinha colunas com notícias, informações sociais, artigos, crônicas e poemas, eventualmente, publicava seus textos. O Arauto, assim se chamava o jornal estudantil. Em Évora, vez ou outra, publicava contos e crônicas no jornal tipográfico Avatar. Aqui o narrador fala sobre uma atuação, não é, que se identifica muito com a atuação do autor. Né? Agora, esses e outros traços do autor, né, em comum com os do protagonista do romance, estão presentes em quase todos os seus capítulos. Ressalte-se, porém, que essa semelhança entre autor e personagem acontece como forma de potencializar o caráter verossímil, isto é, a verossimilhança no romance. Para Antônio Cândido, aspas, a personagem é um ser fictício, expressão que soa como paradoxo. De fato, como pode uma ficção ser? Como pode existir o que não existe? No entanto, a criação literária repousa sobre este paradoxo. E o problema da verossimilhança no romance depende desta possibilidade de um ser fictício, isto é, algo que, sendo uma criação da fantasia, comunica a impressão da mais lídima verdade existencial. Podemos dizer, portanto, que o romance se baseia, antes de mais nada, num certo tipo de relação entre o ser vivo e o ser fictício, manifestada através da personagem, que é a concretização deste. Daí a diferença entre pessoa e personagem. Né? Naquele livro, A Personagem de Ficção, né? há um livro, há uma passagem que o Antônio Cândido, aliás, o Anatol Rosenfeld, ele esclarece muito esse aspecto, né? Quando lhe perguntam se, no livro O Passageiro da Agonia, né? se a personagem era realmente o Lúcio Flávio. E ele disse que não, né? Que o José Lozeiro é muito claro em dizer. Aliás, o Anatol Rosenfeld, ele reforça essa ideia da distinção entre a personagem e a pessoa, porque o Lúcio Flávio, do livro Passageiro de Agonia, suas ações
são delimitadas pelo narrador. Enquanto que o Lúcio Flávio Pessoa, ela é imprevisível, né? O romance, né, por mais previsível que seja, nós, a personagem, não é? Ela se locomove com certas limitações. E a pessoa é imprevisível. Ninguém sabe o que vai acontecer conosco daqui a 10 minutos. Não é isso? Então, é essa a grande, é esse o grande mérito dessa interpretação do Anatol Rosenfeld e do próprio Antônio Cândido, nesse livro A Personagem de Ficção. Eu quero só citar, eu quero mostrar aqui esse livro, né? A Personagem de Ficção da editora Perspectiva, né? Esses então, portanto, na visão de Antônio Cândido, as personagens fictícias de um romance têm por base ou fonte de inspiração essa relação entre a pessoa e o ser vivo, que é essa relação, não é, que constrói o autor do nosso romance, né? Que constrói o Elmar. É essa relação que tem as personagens fictícias do romance, tem por base uma fonte de inspiração, né? Essa relação entre a pessoa e o ser vivo, a partir de cujos traços físicos, psicológicos e comportamentais os escritores as constroem, né? O romance Histórias de Évora compõe-se de 38 capítulos que se concentram não apenas na trajetória de Marcos da adolescência à fase adulta, mas também na história de outros personagens do ponto de vista do protagonista Marcos. Estas se desenvolvem paralelamente às demais. São textos autônomos entre si. À semelhança de contos dispostos em capítulos que poderiam ser lidos em separado. Eu diria que é uma estratégia, né, interessante, né? Eis alguns exemplos. No capítulo 12 e 13, sob o título Confissões, sobre as decepções e frustrações amorosas e sexuais de Pedro Pinto Pereira. Eis alguns exemplos, né? No capítulo Confissões, sobre as decepções e frustrações amorosas e sexuais de Pedro Pinto Pereira. Capítulos 12 e 13. A Serra Encantada, 1 e 2, que são dois capítulos, né? Acerca do desaparecimento de João Galdino, em caçadas com amigos na Serra do Cachimbo, e de seus possíveis contatos com seres extraterrestres, sugerindo a hipótese do fantástico, né? Então, são histórias, são narrativas de personagens, né? Independentes da própria sequência, né, dos capítulos, das narrativas dos capítulos. No capítulo 15, a Matrona de Évora,
é focado na história de Ângela Fontenelle, que aos 15 anos é instada pelos pais a casar-se contra sua vontade com Constantino, muito mais velho que ela. E aí nós temos todos os motivos que levam a esse casamento, né? O capítulo 17, O Voo do Pardal, trata da aventura de Eugênio Dantas, o Ícaro eborense, que constrói uma asa delta, sendo por ela vitimado. E o capítulo 14, aliás, o capítulo 34, desculpem, O Segredo de Matilde, mulher imponente e enigmática, sobre cuja virgindade, mesmo depois de casada e divorciada, ainda persiste dúvida. Bom, além dos capítulos mencionados, após o epílogo, capítulo 33, desfecho da trama principal, em suas páginas finais, o romance inclui um anexo com o subtítulo Outras Histórias de Évora. O anexo reúne 15 crônicas, ou mini-contos memorialistas, que Marcos publicou aos 62 anos de idade, sobre tipos humanos da vida social de Évora. Eram textos curtos, densos, que a crítica e os doutos não souberam classificar ao certo, não souberam classificar ao certo, se seriam crônicas, memorialistas, contos ou apenas simples causos anedóticos. Eu classificaria mais como crônicas ou mini-contos memorialísticos, né? Memorialistas. Bom, e para concluir, eu diria que Histórias de Évora é um romance de época, que se constrói a partir de textos de vários gêneros, uma tendência da narrativa de ficção contemporânea. Trata-se, conforme mencionamos, de um romance desmontável, conceito concebido por Rubem Braga, na análise que faz do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, cujos capítulos possuem certa independência e, por isso, podem ser lidos separadamente. Então, aí há muitos capítulos que podem ser tranquilamente lidos separadamente. Como vimos, História de Évora é um romance que traz inovações por incorporar em sua estrutura híbrida e, eu diria, até experimental, né? Elementos metalinguísticos e intertextuais que, sem dúvida, ampliarão o repertório de informações do leitor e também por abordar temas do cotidiano, né? Numa linguagem clara, concisa e sedutora. É um romance que a gente, quando começa a ler, tem vontade de largar tão cedo, né? Porque ele realmente possui, não é, essa, essa característica, né, sedutora de envolver o leitor em sua atividade de leitura. Então, são essas, em linhas gerais, o que eu aprendi do romance História de Évora. Agora, eu creio que é um romance rico e que outros aspectos poderão ser abordados nesse romance, né? É muito rico,
de repertório para análise. Muito obrigado ao professor Carlos Evandro Martins Eulálio pelo denso ensaio que oferta a fortuna crítica bastante considerável do poeta e prosador Elmar Carvalho. Professor Carlos Evandro Martins Eulálio é professor de longa tradição, tendo escrito sobre muitos escritores do Piauí e com uma larga trajetória no exercício do magistério, é membro da Academia Piauiense de Letras. Nós vamos ouvir agora as leituras de encantamento realizadas pelo poeta e professor Nilson Ferreira e leituras de encantamento realizada pelo escritor Francisco Carlos. Boa noite, estimado Nilson. Grande alegria tê-lo conosco. Mestre. Nilson, você vai fazer a leitura do primeiro capítulo, né? Comentar a obra a partir do primeiro capítulo, correto? Isso. Professor Carlos Evandro, pela aula, né? Por esse percurso, né, da obra, essa riqueza de detalhes, essa visão crítica, né, de ver os detalhes e colocar para os novos leitores, principalmente, esse itinerário da obra e alertá-los sobre os perigos que a obra traz, né? Parabéns, professor. Obrigado pela aula. Obrigado, professor Nilson. Enquanto você vai puxando o texto, eu quero fazer algumas considerações introdutórias enquanto você busca o texto, tá? Pode ser? Estou com ele aberto já aqui, mas você pode ficar à vontade. Certo. Então, eu queria dizer por que eu escolhi esse texto, né? Porque, ao começar a leitura do livro, logo de cara, o primeiro texto me impactou. Porque esse aspecto memorialista que o professor Carlos invocou durante a sua fala, você se transfere e você se vê nesse mesmo ambiente em que Marcos se encontra. 2, ele me trouxe imediatamente a conexão com um texto de um autor, de um romancista piauiense, que, para mim, é o maior dos piauienses e um dos maiores da literatura brasileira, se chama Alger de Carvalho. Como sou apaixonadamente declarado algerreguiano, eu vi aí alguns traços com o Algerrego. Na obra Rio Subterrâneo, de Algerrego, quando Hermes vai convidar, vai pegar a Fonsina para irem à missa, e ele bate palmas à porta da casa, ninguém atende. Ele, então, vai entrando na casa, vai até a lateral da casa, ao quarto de Afonsina, e lá a vê deitada numa rede, né? Como diz bem o Algerrego lá no livro, do Rio Subterrâneo, ele diz deitada, né, com a mão esquecida sobre o negrume. E ele fica impactado com aquela visão, como diz o próprio Marcos, né? Aquela visão que também é marcada de alumbramento do Manuel Bandeira. E na hora que eu li, me veio à mente, e automaticamente me veio essa imagem do Algerrego, que, por sua vez, me leva à imagem de Castro Alves em Adormecida, que, inclusive, numa análise que fiz de Rio Subterrâneo, eu disse que talvez Algerrego tivesse bebido na fonte do Castro Alves. E ele estava presente, a minha exposição, pediu voz, e eu logo fiquei receoso que ele fizesse um estrago da minha palestra. Ele queria fazer um depoimento.
que, na realidade, aquilo ele não tinha tirado de Castro Alves. Eu digo, lá e vem pancada. Ele disse, na realidade, isso aconteceu comigo. Então, é o aspecto autobiográfico. Então, foi todo mundo riu e foi aquela coisa, eu encedei, me rolei no chão para poder respirar fundo, que eu esperava, né, uma pancada maior do OG. Então, eu consegui ver, de cara, logo no primeiro texto, essa imagem de Hermes e Afonsina, de Rio Subterrâneo, e eu viajei automaticamente para Oeiras, fui bater, saí de Parnaíba, Campo Maior, fui bater em Oeiras, e depois, logicamente, o OG me puxa o próprio Castro Alves. Claro, e o próprio Marcos cita, ao final do capítulo, a menção ao alumbramento do Manuel Bandeira. Mas há também aí algo extremamente forte, que é o menino que olha pelo buraco da fechadura do Nelson Rodrigues. Claro que Marcos não estava olhando pelo buraco da fechadura, era a porta entreaberta. Mas a porta entreaberta, o curiar pela frecha ou pelo buraco da fechadura, é uma imagem tão bonita e tão recorrente que eu me vi também dentro desta cena. Eu me vi também dentro deste contexto. Então, esse foi o primeiro aspecto. O segundo, porque o autor toca num tema extremamente sutil e melindroso, que é esse aspecto de se falar de erotismo e falar de pornografia. Erotismo, do deus grego Eros, que significa eros, o erotismo lá, o eros no grego, ele tem o sentido de desejo. O amor, no sentido de desejo. E Eros era uma criança. E um detalhe, ele era alado. Essa ideia do alado que vai nos dar a ideia da imaginação, da capacidade de criar, né, imagens, de despertar essa imagética de quem lê o texto, de quem cria o texto, de quem vê as coisas. Então, esse Eros, que na mitologia romana é o Cupido, né, mais conhecido, questão da flecha, do amor, do acertar e do apaixonar-se. Então, há erotismo na Bíblia, diferente em sua contraposição do pornográfico, que em grego nós temos aí os dois radicais, né? O porno, né? Que seria a prostituta, e o gráfico, quer dizer, grafias escritas sobre prostitutas, e se opõe quando é aquele amor vendido, amor comercializado. O erotismo não. O amor é a sensualidade, mas numa relação que envolve o sexo, desculpe, que envolve amor, sentimento, conquista, sedução. Não havia compra. Apesar de outras passagens na sequência do livro, ele vir falar dessa iniciação, como o próprio Sr. Carlos disse, a iniciação sexual nos prostíbulos, e isso era uma forma, como ele mesmo diz, de afirmação de masculinidade. Era praxe os pais levarem os filhos ao bordel para que eles tivessem a sua primeira vez, a sua primeira noite, e tinha que ter a chancela, o aval, né, da prostituta para dizer que foi sucesso, foi bem-sucedido. Então, apesar de vir esse tema ser tocado mais na frente, mas aqui, neste capítulo, é apenas eros. É erotismo. O erotismo, esse amor criança, esse amor implícito, e não aquele amor explícito. E o autor, muito consciente desta diferença, ele escolhe palavras de tanta beleza, de tanta sutilidade, que realmente conferem ao texto o seu tom. O título, O Triângulo Encantado. Olha, não é o Triângulo das Bermudas,
é encantado, de encanto, de encantamento, de alumbramento, de beleza. Por quê? Porque Marcos é um adolescente, aliás, um pré-adolescente, pelo que diz o texto. Marcos não tinha essa experiência, então ele estava vendo ao vivo, em cores, ele estava vendo algo que ouvia falar. Eu vou acompanhando a leitura do meu, porque o meu eu fiz anotações. Quando ele diz, primeiro detalhe, o próprio erotismo está na madrugada, na noite. Ele diz, eram 2 horas da madrugada. Então, o próprio tempo que o autor escolhe já é como se não se fizesse sexo durante o dia. O sexo é algo para ser feito de madrugada. E remete, inclusive, àquela ideia da alcova, a antiga alcova. E ele vai para Marcos Mendes Azevedo, que isso dá este tom de identidade da personagem. Acordou com sede, dirigiu-se à cozinha, onde ficava a geladeira. No percurso, notou que o quarto das irmãs estava com a porta entreaberta e com a lâmpada elétrica ligada. Ora, olha a maldade do autor. O que diabos fazia uma lâmpada elétrica ligada às 2 horas da madrugada numa cidade do interior? Não tem porquê, mas é para exatamente criar o clima da penumbra, da meia-luz. E aí ele diz, retrocedeu um pouco para melhor olhar. Foi bem aí que eu achei o Nelson Rodrigues. O olhar, o curiar. Ou atrás da porta, na frecha, no buraco da fechadura. Então, olhar. Por isso que a alcova era um quarto especial e ela só tinha um pequeno buraco em cima para entrar. Na verdade, não era nem só luz, era para entrar ar, para que os amantes não morressem asfixiados. Então, essa palavra olhar do autor, aí me remeteu a Nelson Rodrigues, o menino que via pelo buraco da fechadura. O anjo pornográfico. Olha o trocadilho do Nelson. O anjo pornográfico. Anjo, quem? Do Eros, pornográfico. Então, ele faz essa simbiose, essa mistura. Viu, então, expostas na rede. E aí, o na rede que me levou ao OG. Na rede, as roliças e rijas, a preocupação. Olha o poeta que não sai. O professor Carlos disse que o Elmar está se revelando um grande contista. Mas olha o poeta aí, ele não consegue se livrar. Roliças e rijas da rede. Aí tem uma literação belíssima. É o poeta que não consegue deixar, né, a poesia de lado. Coxas de deusa. A empregada, né, entreaberta. Então, entreabertas. Quem? As roliças e rijas coxas de Deus. Mas entreabertas, como também a porta estava entreaberta, sutilmente, não é escancarado. Eram brancas, grossas, firmes. Deveriam ser maciças. Deveriam, porque ele não sabia, ele não tinha experiência, ele nunca tinha tocado, estava na imaginação. E aí desperta a imaginação do pobre Marcos Mendes Azevedo. Uma tenra, quase transparente e dourada penugem as recobria. Eu imagino que esse rapaz, ele não é um ser humano, como o Malafre fala dos extraterrestres. Ele devia ser um lince, uma águia, porque na penumbra, 2 da madrugada, ele ter percebido que era tenra, transparente e dourada, penugem, penujando. Então, essa moça, deusa, também deveria ser ainda bem jovem. Ora, imaginou que deveriam ser suaves e agradáveis ao tato. Ele imaginou que deveriam ser. Tudo no campo da imaginação do Marcos, ou seja, ele não tinha vivência, descobrindo tudo, principalmente se tocadas com a ponta dos dedos, mas já tinha malícia.
já tinha malícia. Desceu o olhar, de novo a palavra olhar, só que com outro sentido. Desceu o olhar, aí já tem um outro sentido. Vasculhando, né, escaneando a moça, em direção aos pés, em que não viu nada de especial. Não havia beleza nos pés, ele queria a beleza dele, estava lá no triângulo encantado. As panturrilhas, contudo, eram proporcionais às coxas, roliças, rijas e torneadas com espelho. Uma passagem sutil, porque ele estava fixado, era no triângulo encantado. Em seguida, com o coração em disparada, com medo que Neuza ou alguma das irmãs acordasse, abriu a porta um pouco mais para olhar, terceira vez a palavra olhar, o que estava acima das coxas. Triângulo encantado. Ou o encaixe destas, como gostava de dizer um seu amigo. E viu que eu procurava com tanta ansiedade e medo de ser pego. Uma criança pega curiando as meninas, o quarto das meninas, isso era motivo de uma boa sola, né? A calcinha branca e simples mal cobria o grande, altaneiro e vertiginoso vértice. De novo, aí a aliteração, né? E palavras, veja, a sutileza das palavras. E isso é erotismo, não é pornografia. O pubis, castanho, sem dúvida, bem rebaixado, ornava a borda da sumária peça íntima. Os penugens ali saindo sutilmente. Entreviu o sopé e parte da encosta dos carnudos e protuberantes grandes lábios. Carnudos e protuberantes. Marcos, você imagina um garoto que está aí descobrindo a sexualidade, vendo uma cena dessa. Não é à toa que ele, o coração disparava. Principalmente a época dos anos 60, 70, 80, que não havia esse acesso fácil a sequer revistas de mulheres nuas, quanto mais a vídeos. Aqueles calendários já era muita coisa. Aquele calendáriozinho de carteira, de bolsa. Ora, Marcos sentiu uma tontura. Olha a loucura. Quase como se fosse desmaiar. Ou seja, era uma dose cavalar de sexualidade para o próprio Marcos. Mesmo assim, viu a depressão em que se fendia a genitália. Ou seja, ele teve tempo de vasculhar toda a vastidão, né, do vértice. Ora. Com um pequenino regato, que parecia morder. Olha que poético. Um regato que mordia o vinco central da calcinha, aquela marca funda, né? Ainda bem que não tem dente. Ora, era um belo esculpido delta. De novo, a ideia do triângulo. E o delta, talvez, por ele estar em Parnaíba, e ficou tendo visagem. Desde o Monte de Vênus, até a curvatura em direção ao peri. Sua vontade de tocá-lo era enorme. Espalmar-lhe a mão. Olha, espalmar-lhe aberta, cheia, e tê-lo em sua concavidade. Parecia um animal. Aí vem a ideia do naturalismo, do desejo, da descoberta da sexualidade. Parecia um animal que tivesse vida própria e palpitasse. O animal era Marcos, o animal era Neuza, o animal era o próprio triângulo, que tinha vida própria e palpitava. Fez um esforço muito grande para se conter. Sua timidez e natural retraimento tentavam conter o ímpeto de um mal
de sua mal desabrochada adolescência. É isso, um garoto que está saindo da adolescência. Em uma época, 60, 70, 80, que a sexualidade não era algo vivido de uma forma intensa, como hoje é, e liberta. Foi então que a moça abriu os olhos. Opa! Aí é o clímax deste capítulo. Até então só havia, digamos assim, um agente nessa narrativa, que é o próprio Marcos. Neusa está em estado letárgico. E agora Neusa entra em cena. Para mim, este é o clímax, quando Neusa, então, abriu os olhos. E aí quebra toda a viagem erótica de Marcos. E ele cai na realidade. Porque daí para frente, tudo poderia acontecer, inclusive nada. E é exatamente isso que vai se tornar o tormento de Marcos. A seu frenesi agora virou, né, um tormento. O Marcos tremeu, gritos escandalosos, estridentes, e saiu em passos de felino para a cozinha. Ficou aliviado com o silêncio, porque Neusa não gritou. Por que ela não gritou? Teve medo de que ela lhe viesse ao encontro. Ele teve medo do escândalo, mas do fundo, ele queria que ela viesse ao encontro ou o chamasse. E de certo que ele não iria. De certo ele não iria. Por quê? Porque foi tão impactante, foi tão uma visão tão deslumbrante que ele, se ela acordar, Marcos, ele não iria. Ele correria do mesmo jeito para exigir explicações. Mas isto também não aconteceu. Tampouco no dia seguinte ela denunciou o fato a seus pais, que seria a derrocada, pisa na seta. Sentiu que ela tivera a exata compreensão do que acontecera. Aí está toda a cumplicidade dos olhares. Ele a devorando com os olhos, e em pensamento ele fez miséria com a mão apalpando no côncavo da mão, e agora vendo que ela foi cúmplice. No fundo, ela estava gostando, ela gostou de ser apreciada, de ser seduzida também. E ela perdoara, ou mesmo se sentira envaidecida. Eu vi isso em um filme francês, muito pesado, inclusive, mas muito bonita a história, em que a personagem conversa com dois amigos e ela disse: a mulher se sente honrada em ser possuída por seu macho. Então, ela se envaidecida daquela silenciosa, inerte e contida contemplação fortuita. Inerte, ela esperava que ele tivesse entrado no quarto e tivesse enchido a mão. Mas ele não tinha estrutura para isso. Foi a primeira vez, olha aí o reforço, que viram uma mulher quase desnuda. Pela primeira vez enxergara de tão perto e com tanta nitidez uma cona aureolada gloriosamente pelos esquálidos e pálidos pelos pubianos. Outra aliteração belíssima, e uma rima interna, esquálido, pálido. Ora, foi o marco inicial e inesquecível de seu adolescer, seu desabrochar para a sexualidade. Como um símbolo incandescente, porque abriu, ficou em sua memória para sempre aquele triângulo encantado, que jamais veria novamente. Não houve sexo. Não foi a primeira vez em que ele teve uma relação sexual física, real, mas mental. Esta ficará na cabeça dele muito mais do que a primeira ato concreto. Como no poema de Manuel Bandeira, foi o seu alumbramento, a sua visão do paraíso da terra, ou seja, uma relação
real. Parabéns, poeta. Texto belíssimo, de uma sutileza, de uma riqueza, de um misto de inocência e erotismo. Coisa linda é o erotismo, quando se trata o erotismo. Saber tratar os temas com erotismo e não com pornografia. Lembrei-me também do Drummond, quando Drummond diz no livro O Amor Natural, sejamos pornográficos. Oh, sejamos pornográficos. Docemente pornográficos. Parabéns, poeta. Belíssimo texto. Falei Obrigado, demais, não foi? professor e poeta Nilson Ferreira, pela leitura de Encantamento, pela encantada leitura de Encantamento, Do do Triângulo Triângulo Encantado, primeiro capítulo de Histórias de Évora. Nós vamos ouvir agora a leitura de Encantamento do escritor Francisco Carlos, sobre Histórias de Évora. Francisco, boa noite, seja bem-vindo. Fique à vontade, Francisco. Boa noite, obrigado, professor, pelo convite e cumprimentar todos que estão participando dessa belíssima palestra, né? Bom, em 2016, se eu não me engano, se me corrija, viu, professor, doutor Elmar? Em 2016, o doutor Elmar iniciou a publicação de Évora no seu blog Elmar Carvalho. Parece que era quarta-feira, às quartas-feiras de toda semana. Eu não perdia um capítulo, né? Até encerrar no ano seguinte, né? E eu fiquei encantado, né, com todas essas histórias, né, de Évora. E, como disse o professor Wilson, essa pitada de erotismo, né? Eu gostava demais, né, dessa parte. E outros também, outros capítulos. Aí eu escolhi o lendário Zé Lolô, porque toda cidade fala do lobisomem, né? Inclusive, eu cito num texto que eu fiz o lobisomem lá do Morro da Esperança, aqui em Teresina, né? Então, por que eu escolhi esse texto, né? Só um minutinho. De certa forma, a decisão de escolher esse texto se deu por 3 motivos. Primeiro, porque o assunto nos leva a lembrar as histórias de assombrações que ouvimos quando criança e na adolescência. Eu, quando ainda muito pequeno, testemunhei pessoas adultas falando da existência de criaturas sobrenaturais que andavam perambulando pelas matas, ruas, estradas, rios. Falavam que já tinham visto, por exemplos, o lobisomem, caipora, a mulher chamada Não Se Pode, o cabeça de cuia, etc. Essas histórias, naturalmente, nos causavam muito medo nesta faixa etária, e talvez também junto às pessoas adultas. Esses boatos nos deixavam mais quietos em casa, evitávamos demorar na rua um pouco mais durante a noite. O segundo motivo deve ao fato de eu ter escrito uma crônica memorialística alusiva à minha adolescência, quando minha família ainda residia no bairro Morro da Esperança, zona norte de Teresina, no final da rua Alcides Freitas, bem próximo ao Rio Puti, onde fica localizado o monumento motorista Gregório. Na época, ainda existia a Avenida Marechal Castelo Branco. Nesse texto, intitulado Morro dos Ventos da Esperança, capítulo 4, página 249 a 253 do nosso livro, O Menino Rio a Cidade, eu falo de algumas das minhas lembranças, dentre elas um boato de um certo lobisomem, que parecia em um beco que servia de travessia entre as ruas Alcides Freitas e Manuel Domingos. E, por último, escolhi o mencionado texto por ser um tema instigante, né? Instigante, interessante, e principalmente por se tratar de um gênero da literatura chamado de realismo fantástico, ou realismo mágico. Poderia ter escolhido os textos dos capítulos 17 e 18, A Serra Encantada 1 e Serra Encantada 2,
que também se enquadram também nesse gênero. Mas, pelas razões já conhecidas, preferi mesmo foi os lendários Zé Lulu. Antes de iniciar meus comentários, quero salientar que a história de Évora, do poeta e romancista Elmar Carvalho, é, segundo a minha opinião, um dos melhores romances de autores piauienses que li desses últimos 5 anos. O autor do premiado livro Rosa dos Ventos Gerais, Noturno de Oeiras, Cromo de Campo Maior, Lira dos 50 anos, Confissões de um Juiz, foi muito feliz nesse desafio de escrever ficção e estrear no gênero do romance. Veja o que disse o ilustre escritor piauiense e co-doutor de literatura brasileira, Uni Silva Neto, sobre o romance de História de Évora. Abre aspas. Preferindo seguir a linha de uma ficção de corte mais tradicional, até na linguagem, com ressonância de autores portugueses ou brasileiros, mas, ao mesmo tempo, incorporando ao seu texto contribuições da narrativa contemporânea. Elmar Carvalho logrou êxito nessa combinação do antigo com o novo, o que, de certa maneira, sem forçar, se poderia aduzir que na obra em questão existem traços distintivos, inegáveis, de pós-modernidade. Ainda sobre o romance História de Évora, o escritor maranhense de Presidente Dutra, Maranhão, e coordenador do blog Folhas Avulsas, Dr. José Pedro Araújo Filho, manifestou-se da seguinte forma, abre aspas, agora, não satisfeito por tudo que já fez pela literatura piauiense, veio o trovador nos surpreender com uma obra romanesca, História de Évora. E Elmar Carvalho veio até nós, munido de sua fonte inesgotável de criação, presentear-nos uma obra ficcional de estreia densa e deliciosa. Agora vamos ao que me cabe nessas leituras compartilhadas de História de Évora, de Elmar Carvalho, que é comentar o texto intitulado O Lendário Zé Lulu. Passo, então, a ler o texto, capítulo 18. Então, começando. Logo do início de O Liberal, tive a ideia de escrever pequenos textos em prosa sobre algumas figuras lendárias, populares e folclóricas de Évora. Para publicar nesse periódico, mimeografado no Jornal Mural do Liceu. No futuro, quando eu tivesse condição financeira, iria reuni-los em livro, acrescidos ou não de outros perfis que viesse a escrever. Nesse tempo, não se falava em indenização por danos morais, ao menos em nossa cidade. De modo que, por isso, e também por causa de certo destemor próprio da idade, não me preocupei com essas revocações. É claro que tive algum cuidado em certos episódios. Como mudar o nome do protagonista e mitigar algumas histórias. Não me preocupei com essas revocações. É claro que tive algum cuidado em certos episódios. Personagens. Quando eu tinha em torno de 6 anos, fui com meu pai participar de uma missa dominical. O mercado de venda de peixes e água com capote, pato e galinha caipira. Nessa época, não havia a de granja. Meu pai se virou para mim e disse em voz baixa, Marcos, preste atenção naquele homem que vem ali. Meu pai não precisava me chamar a atenção para aquele homem, se é que ele era realmente um homem, tal a magnitude da sua feiura. Há quem diga que é pecado comparar-se um homem a um macaco, embora o cientista Charles Darwin, de certa forma, o tenha feito, mas o fato é que a criatura parecia com um misto de chimpanzé, gorila e homem. Seus cabelos e barba eram desalinhados, opacos e duros como crinas de cavalo. O caminhar era desengonçado e bamboleante como um símio. De estatura abaixo da mediana, no entanto, era forte, entroncado e de membros grossos e curtos, tórax musculoso e repartido. Os bíceps
era avantajado como se fosse de um pequeno maciço que eu conhecia através da tela panorâmica do velho Cine Galileia. Trajava escassada camisa de mangas curtas, aberta ao peito, porque deixava à mostra os braços e o peito de densos pelos exurtos. Conduzia um corpo de palha de carnaúba ao ombro e segurava uma pieira de pequenos peixes espetados no cipó, a que dava o nome de cambo. Meu pai me esclareceu que ele era um pescador, mas que também vendia lenha e água, retirada de várias cacifas do lago Galileia, para algumas famílias do centro da cidade. Na época, o sistema de abastecimento d'água ainda estava sendo implantado, e aos poucos ia se expandindo do centro para a periferia. Já então estava inativo o antigo catavento do principal chafariz. O nome dele é José Malaquias, mas é conhecido como Zé Lolô, pois as pessoas ignorantes acreditavam que ele vira lobisomem, acrescentou meu pai. Como eu lhe indagasse o que era um lobisomem, meu pai esclareceu. É um bicho malvado, muito malvado, perigoso, valente, feio, cabeludo e fedorento. Mistura lobo e homem. Nada mais ele disse, nada mais lhe perguntei. Não mais revi o Zé Lolô, que parecia, no dizer do povo, um cão em figura de gente. Soube que veio a falecer um pouco depois, afogado, ao tentar desenganchar uma tarrafa, prisioneiro de sua própria armadilha, de modo que não mais voltei a ouvir falar nesse esquisito personagem. O medo que senti quando o vi pela primeira vez, e única vez, e que me provocou alguns pesadelos, foi aos poucos arrefecendo e terminei por esquecer quase completamente. Contudo, quando fui escrever as séries de artigos a que me referi acima, lembrei-me dele para ser matéria inicial. Conversei sobre Lolô com alguns colegas do liceu, tendo dele me dito que seu vizinho lhe contara, certa vez, uma estarrecedora história desse misterioso homem. No dia combinado, o meu colega me levou até a casa de seu vizinho, cujo nome era Francisco Cardoso. Cardoso, então, me fez um tenebroso relato que resumirei a seguir. Vivia da venda de peixes, lenha e água potável, conduzida numa espécie de pipa rolante, chamada roladeira, protegida por 2 aros de borracha, que ele puxava com o uso de um cambão. Morava numa casinha muito pobre de taipa e palha, quase uma tapera, em local próximo ao centro da cidade, alagadiço na época das chuvas, conhecido como Baixa. As portas e as janelas eram tapadas por esteiras de palha. O casebre tinha somente 2 dormitórios, separados apenas por um tapume de pau de babaçu. Um deles ficava o casal, no outro 8 filhos, sendo 3 meninos e 5 meninas, das quais 3 mulheres. O senhor Cardoso, um tanto constrangido e penalizado, aduziu que corria o boato que o próprio Lolô se encarregava de deflorar as filhas. E, segundo ele mesmo, justificava, não ia plantar melancia para os outros comerem. Dizia que quando os seios das meninas começavam a despontar, ele notava que as axilas começavam a ter penugem. Mandava a garota subir num galho de árvore para examinar se a fruta já estava ficando inchada e enpenujada, e, portanto, de vez. Elas o acompanhavam nas pescarias, noturnas e diurnas, para levar algum utensílio e para tratar os peixes, tirando-lhe as escamas e as vísceras. Enquanto ele pescava com uma tarrafa, lançando-a em diferentes locais, elas, debaixo de uma árvore ribeirinha, resguardada por uma moita, usavam os anzóis. Muitas vezes, a tarrafa enganchava numa pedra ou em alguma raiz. Zé Lolô, homem de muita coragem e muito fôlego, então mergulhava para desembaraçá-la. Em 2 ou 3 ocasiões, ao fazer esses mergulhos, foi atacado por um jacaré.
atracou-se com o bicho, trazendo-o para fora do rio, até dominar e esfaqueá-lo. Chegou a ser comparado a Tarzan, pois numa das películas da época, esse herói cinematográfico cometia essa façanha que hoje seria considerada uma pequena morte. Sem nada de espetacular. Ganhou notoriedade com essa proeza, embora alguns dissessem que isso não passava de história de pescador. Um caçador conhecido de Francisco Cardoso lhe narrou que, certa feita, foi fazer uma caçada numa noite de quinta para sexta-feira. O céu estava um tanto nublado e nem sempre a lua cheia se mostrava em toda a sua glória. Mas no momento em que os cachorros latiram desesperados e acuaram o bicho, ela saiu de uma grande nuvem escura e brilhou com toda intensidade. O caçador viu que eles rodeavam um grande animal de espécie que jamais vira. Vai subir, professor. O bicho era peludo e tinha o tamanho de um urso, embora não fosse gordo e demonstrasse ter muita velocidade e agilidade. Em determinado momento, o homem viu as suas orelhas grandes e pontudas, os seus olhos brilhantes e vermelhos, com 2 tições em brasa viva. Apontou-lhe a arma e atirou. A assombração, que só podia ser lobisomem, soltou um alto e pavoroso esturro de ódio e dor. Deu um enorme pulo por cima dos cães e seguiu a mata dentro, como um raio. As pegadas eram enormes e não se pareciam com a de nenhum outro bicho da região. O caçador jurava com a mão sobre a Bíblia que a sua história era verdadeira e que a marmota era o lobisomem e que o lobisomem era o Zé Lulu. Um dia depois, ele ainda apresentava um ferimento no ombro. Todavia, Francisco Cardoso, para não passar como tolo ou bisonho, arrematou sua narrativa, dizendo que tudo talvez não passasse de história de caçador. Parabéns, doutor Elmar. Desculpa aí o texto ser longo, viu? Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao escritor Francisco Carlos pela leitura de Encantamento, parabéns pela leitura. Nós vamos fechar o encontro de hoje ouvindo as palavras do professor Manuel Monte Carvalho Filho. Professor Manuel Monte Carvalho Filho é confrade do escritor Elmar Carvalho em 2 instituições, Academia Maçônica de Letras e a Academia de Letras do Vale Longar. Diga-se de passagem, poeta Elmar Carvalho, além de membro da Academia Piauiense de Letras, é integrante de várias instituições, entre as quais as instituições aqui mencionadas, a Academia de Letras do Vale Longar e a Academia Maçônica de Letras, que tem entre seus integrantes aqui o estimado e digníssimo professor Manuel Monte de Carvalho Filho. Boa noite, Monte Filho, alegria tê-lo conosco. Queremos ouvir o que o amigo tem a dizer sobre Elmar Carvalho. Boa noite. Boa noite, meus amigos, meus confrades. Olha, eu ouvi atentamente tudo que foi dito sobre a obra do Elmar, e em cada parte, embora nos momentos de ficção e no momento de realismo, ali sempre estava a figura do Elmar, esse grande intelectual piauiense que orgulha a todos nós. No começo, o primeiro orador que dissecou de uma forma magnífica a obra, ao identificar o Elmar, diz, citando o próprio texto, que ele era um misto de Campo Maior e de Parnaíba. Eu acho que foi isso que tinha lá no texto, que o professor Carlos se referiu. Mas, na realidade, não é que eu discorde, né?
a argamassa que constrói o Elmar é muito mais, é uma salada mista com muito mais componentes. Basta, amigo Gilson, ver as academias que ele participa. Academia Piauí de Letras, Parnaibana de Letras, do Vale do Longar, de Letras de Floriano, a Maçônica, a União Brasileira de Escritores, a Associação. Ou seja, na realidade, ele é um homem piauiense, construído um pedacinho de cada região, um pedacinho da qual ele brilhantemente representa. Aqui, puxando a brasa para a sardinha do Maratauã, ele também, os seus textos, vez por outra, acabam circulando pelos caminhos que levam à base, né? O professor Elmar conhece lá detalhes lá do Caquengue, lá da Beira Rio, das meninas que ele ia observar nos banhos do Maratuã, da Ilha dos Amores. Muito natural, porque a beleza é para se admirar e para se enaltecer. Ele, na realidade, ele tinha que colocar na certidão de nascimento algum lugar, Campo Maior, mas ele é muito mais. Não é que Campo Maior seja pequeno, ele é que é grande, para pertencer, ao mesmo tempo, a tantos lugares. Ontem eu estive com ele na Academia Maçônica de Letras, onde ele fez uma saudação belíssima ao novo integrante, um irmão nosso, o Chaguinha, lá da cidade de Picos, que ingressou na Academia Maçônica de Letras, que coube ao Elmar recebê-lo com uma página brilhante, de grande envergadura. Então, esse é o Elmar que a gente conhece em Teresina. Qual é o evento cultural que o Elmar não é chamado, não é convocado, não é convidado? E lá está ele, o Elmar, com a maestria de sempre, com a competência, com a criatividade do poeta, do escritor, do memorialista. Ele é um pouco de tudo. Certa vez, nos encontramos e eu vi um poema. Tem um nome técnico esse poema que eu não sei, mas depois o Elmar vai me dizer. Ele fazia uma... Desiderata, era o Desiderata. 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 Ele começava a narração do corpo humano, digamos assim, na cabeça, e descrevia, passeava sobre todo o corpo humano e terminava de novo na cabeça. Ele passeava e voltava. Na realidade, era o Cântico do Corpo Amado. Cântico do Corpo Amado. Aí eu me encantei por aquele texto e a Universidade Federal do Piauí estava construindo um novo setor de anatomia, de morfologia humana, e eu era o chefe do departamento. E eu perguntei a Elmar, você não quer permitir que eu coloque esse texto, essa poesia em destaque do setor de anatomia humana da Universidade Federal? A princípio, ele achou que talvez não fosse acontecer, mas ele espantou-se no dia da inauguração, com a presença das mais altas autoridades acadêmicas. Eu fiz o convite a ele e fiz mais uma surpresa. Além de ter o quadro físico, numa moldura muito bonita, que ainda hoje está lá na UFPI, eu escalei um grupo de acadêmicos de medicina e eles fizeram a interpretação de cada um daquelas frases da medicina. E foi um momento, talvez, de maior repercussão na inauguração do setor de anatomia da Universidade Federal do Piauí. Esse é o Elmar que eu conheço, sempre criativo, sempre presente, sempre solícito, ora prefaciando uma obra, ora fazendo um comentário, ora publicando um livro. Esse é o grande amigo de todos. Com toda essa grandeza, ela é muito simples, mas pessoas grandes, a grandeza é a simplicidade.
É um homem humilde, mas está sempre presente, está sendo pronto para atender a todas as instituições culturais, filantrópicas, a maçonaria, aonde quer que precise do Elmar, lá está o Elmar Carvalho. Então, quero parabenizá-lo, a sua obra foi muito bem dissecada, o Nilson, Francisco Carlos, o Carlos Evandro foram profundamente competentes para fazer uma análise tão bonita da sua obra. Parabéns. Muito obrigado, professor Monte Filho. Queremos, fechando a noite, agradecer ao professor Carlos Evandro Martins Eulálio, professor Nilson Ferreira, Francisco Carlos, escritor Francisco Carlos, a Manuel Monte de Carvalho Filho, ao poeta Elmar Carvalho, e queria aqui registrar, entre os que nos acompanharam pelo YouTube, Cristiane Pacheco, escritor João Luiz Rocha do Nascimento, professora Francigeuda Ribeiro, Walter Alves. Muito obrigado a todos que acompanharam a esse encontro, que estará disponível no Círculo Literário Virtual de Entretextos no YouTube. Muito obrigado. Este é o 33º Círculo Literário Virtual de Entretextos. Boa noite a todos e até a próxima oportunidade.